Quando o silêncio é rompido e o paciente fala, você fica sabendo que ele estava tentando assimilar algo do que foi dito ou do que lhe ocorreu. A isso Freud chama de perlaboração, né, ou translaboração, Durcharbeitung, né, trabalhar através, durch quer dizer through, né, Arbeit é a palavra alemã para trabalho. Né? Durcharbeitung seria o working through, é a tradução em inglês disso. Né? Work through, atravessar por meio do trabalho, passar, né, elaborar, a gente diz também no português. Né? É a primeira fase justamente dessa elaboração da ideia, é primeiro deixar ela entrar. Aquilo vai decantando, se infiltrando, sendo assimilado, ingerido, para depois ser digerido, né, pelo paciente e integrado na sua corrente psíquica, né. Então, esse movimento que é o que incumbe ao paciente, né, é a vertente dele do trabalho analítico, não é só aparecer e falar, né, é também se deixar afetar, né, pela pelo que ocorre lá, pelas suas fantasias, pelos seus desejos, por aquilo que o analista diz ou que não diz e etc, né. Inclusive uma resistência. Mas esse movimento vai hum, permitir, possibilitar a reorganização dos investimentos psíquicos do paciente, que é o objetivo da análise, né. Tira a sua libido daqui e põe-a lá, ou deixa ela livre para colocar aonde a vida te levar, né. Em termos analista do Bagé, mais uma vez, né, quando ele queria fazer uma interpretação do complexo de Édipo, depois que a pessoa já tinha ouvido muitas vezes e não dado a menor atenção, ele pegava pelo gasnete, assim, puxava assim: "Tchê!", um joelhaço, vocês imaginam onde, e diz assim: "Tchê, larga a véia e vai para a zona, acabou, pode ir embora", né. Então, é mais ou menos isso, né, é difícil assimilar, né, essa injunção interpretativa, larga a véia e vai para a zona, justamente porque não pode largar para a véia que não está indo para a zona, ou seja, vai exercer sua libido com pessoas que não sejam sua mãe, é isso que está sendo dito, né. Então, esse tipo de descoberta, né, de repente eu me dou conta de que eu tinha uma ligação com meu pai, de rivalidade com minha mãe, etc, enfim, um Édipo, né, ali na batata, na sua pessoa, não só num conceito teórico, muitas vezes é surpreendente, né, para o paciente. Eu me lembro de uma paciente que falava compulsivamente sobre um anel que ela havia ganho do pai, um anel importante, precioso, sei lá, lindo, que ela não tirava do dedo. E aí falava, 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 um dia eu falei para essa pessoa: "Escuta, já te ocorreu que essa podia ser a sua aliança de casamento? Só faltou cair do divã, assim, você se segura aí", né. Porque era esse o sentido, né, o anel que o pai deu, né, pra ela, tinha, pra ela num certo momento esse sentido. Isso era ao mesmo tempo uma sensação muito agradável dela, né, de ter o anel de noivado de casamento, sei lá, dado pelo pai, aliança, e, o anel de noivado talvez, né, mais do que a aliança mesmo, e ao mesmo tempo era uma das razões pelas quais ela não conseguia estabelecer uma relação afetiva estável com um homem adulto na idade dela, né. Já estava comprometida com o anel, né, na mão. Eh, bom, então é por meio dessa repetição, né, do trabalho de elaboração e que também acaba sendo, realizado nos intervalos entre as sessões. Se você pensar no processo da análise como um processo que não ocorre só nas sessões, né, o intervalo entre as sessões, que no trabalho clássico é de um dia, às vezes uma noite, 2, 3 vezes por semana, né, 4 vezes. Agora na situação atual esse intervalo pode ser de uma semana, por exemplo, praticamente, né. Mas é um tempo de silêncio no trabalho analítico, né, pelo menos no sentido da comunicação do analista com o paciente. Não quer dizer que o analista e o paciente não possam pensar naquilo e prosseguir o trabalho de perlaboração no intervalo das sessões. O que frequentemente acontece é um ótimo sinal de que a análise está progredindo, né. O camarada chega na sessão seguinte, ele ou ela, e diz: "Olha, eu andei pensando no que estávamos falando da última vez e me ocorreu que, ou eu sonhei tal coisa, né, ou lembrei de tal fato". Como é que isso acontece? Do nada, transmissão de pensamento, né, mesa branca, o que que acontece ali? Claro que não. Aquilo ficou no pré-consciente, né, e ali foi sendo meio que submetido a um trabalho de elaboração. Fizeram-se novas conexões, um novo sentido apareceu,
tá? Então isso ocorre também durante o intervalo nas sessões, quando não é online nem presencial, é simplesmente offline, né? Mas o trabalho psíquico continua. Você, analista, pode muito bem ter levado esse caso numa supervisão, por exemplo, sei lá, conversado com um colega na mesa do café, lá na sala do café do seu consultório, né? Então você também está pensando e perlaborando e elaborando aquilo que se passou naquela sessão com o seu paciente, embora ele não esteja presente. Claro. Então, tem inúmeras situações nas quais o silêncio aparece, né. E, por fim, uma que eu acho muito importante, que também acontece, é quando o cara tem o que se chama um insight. Eu falo o cara, para não falar o cara barra a cara, isso é ridículo, é o paciente ou a paciente, seja lá quem for. Pode ser o casal, né, numa terapia de casal, um dos 2 de repente tem um insight. Quer dizer, uma compreensão, insight, ver para dentro, né, uma compreensão de alguma coisa que é importante para essa pessoa, né. Então isso era aquilo, então isso queria dizer aquilo, ou a partir desse momento tal coisa aconteceu e minha vida se transformou, sei lá, quando eu me apaixonei pela minha mulher, sei lá, né, quando fui mandado embora no emprego, quando descobri que eu ia ter que trabalhar o resto da vida para poder manter uma renda razoável, um no paciente dos 60 anos e do seu patrimônio, né. Eh, então isso produz uma coisa que se chama, acho muito adequadamente, sideração. Sideração vem da palavra siderus, que quer dizer astro, né. Você fica ofuscado, é uma coisa que aparece como, por exemplo, você vê uma lua maravilhosa no céu, né, um pôr do sol estonteante, um fenômeno astronômico, né. Você fica siderado, assim, né, paralisado pela força do que está acontecendo com os astros e que você percebe, se emociona, se surpreende, né. Isso é um insight, é o efeito que se segue a um insight. Nossa, paciente, nunca tinha percebido isso, nunca ninguém me falou nisso, né. E a partir daí essa análise subiu uma inflexão, digamos, né, mudou de direção e começou a se tornar possível falar em uma porção de coisas, enfim, da vida desse paciente, que agora não vem ao caso, obviamente, né. Então, são momentos em que o silêncio é produtivo, não é apenas improdutivo ou sinal de uma resistência. E desse ponto de vista, né, o Green comenta, eu vou citar mais um pedacinho, né, o enquadre é um campo de forças, né. O que ele coloca em evidência, pergunta, ele permite tomar consciência da força que se manifesta primeiramente sob a forma da transferência. O enquadre, se respeitado, permite que a situação analítica ocorra e se desenvolva. E ao ocorrer e se desenvolver, inevitavelmente, se o analista não atrapalhar demais, óbvio, né, vai aparecer essa força que se chama transferência. E o Green comenta de uma maneira muito interessante: este não é um fenômeno onívoco. Transferência se refere ao passado, sim, né, alguma coisa do passado está vigendo agora, né, na transferência, e também transferência que é transporte do não falado para a fala. O Green insiste e desenvolve esse argumento muito interessante, que fica para uma outra vez, né, de que a transferência é tanto a transferência de algo do passado para o presente, né, confundindo o analista com uma pessoa importante do passado, um objeto interno, tal, que se atualiza, se materializa lá, e permite ao analista, então, observando esta manifestação, inferir algo sobre o passado, aquilo de que essa manifestação é manifestação. O que está se expressando nessa manifestação? Relação com seu pai, relação com seu superego, com seus ideais, enfim, alguma coisa que não sou eu, por isso chama-se transferência, mas da qual eu, naquele momento, sou o suporte, né. Pois bem, essa é a transferência que a gente chama habitualmente de transferência. Mas ele fala também que a transferência, para a fala de alguma coisa que não era então, até então expressado, né. E ele continua dizendo: "O afeto encontra na transferência um lugar de expressão. A fala, que é movimento, se vê habitada pela força e por isso não pode ser reduzida ao sentido. O sentido tem uma força, essa força é um dos elementos num conflito, né, que nesse momento, devido ao próprio processo, se materializa e se atualiza na sessão, seja ela presencial, seja ela remota."
claro. O processo analítico, na minha maneira de entender, é exatamente o mesmo em qualquer variante. Ou ele existe, né, ou ele não existe. Se não existe, estamos fazendo outra coisa qualquer, uma conversa agradável, um aconselhamento, um coaching, uma terapia, vamos dizer assim, light, né? Se tudo bem, pode ser útil. O Winnicott dizia isso, né? Perguntaram para ele se ele sempre fazia análise. E a resposta dele foi: olha, quando eu posso fazer análise, isso é quando o paciente, a situação, a problemática comportam uma análise com a inevitável dose de frustração que ela envolve, né? Com essa lentidão do trabalho, exigindo um trabalho importante de perlaboração por parte do paciente. Quando isso é possível, né? Porque o paciente é capaz disso, né? E aí eu posso fazer análise. Quando não dá, eu faço o que eu acho que é melhor para o paciente. E por que não o faria? Ponto final. Esse é o encerramento de um dos textos mais conhecidos dele, a última frase, de um texto que se chama O Uso de um Objeto, né? Na qual ele fala da maneira como o paciente vai usar o analista como um suporte para os seus objetos internos, ou seja, é um texto sobre transferência, no sentido visual da palavra. Claro. Então, tudo isso vai acontecer. O enquadre pode variar, e pode variar segundo as necessidades de quem procura. Como eu falei no início, pode ser já foi, né, continuando aquele histórico que eu mencionei no início do Além do Princípio do Prazer, pouco depois a Melanie Klein vai inventar o brinquedo, jogo análise com crianças, né, através do brinquedo. E aí você vai já supervisionei centenas dezenas pelo menos, né, de anais, sessões que são trazidas por pacientes que trabalham com crianças, e aí bom, a gente jogou bola o tempo todo, né. Ou então, o paciente me pediu para desenhar, sei lá, uma árvore, aí eu peguei e desenhei uma árvore, né. Ou seja, a a brincadeira, né, o jogo, que pode ser um jogo, o paciente, sei lá, um garoto de 10 11 anos, uma menina, pode trazer a sua boneca, pode trazer o seu videogame preferido, que hoje está no celular, né, e aí a pessoa aprende a jogar aquilo e o menino ou a menina tem lá uma oportunidade de dar uma sova, né, no analista ou na analista, porque essa pessoa não sabe jogar o jogo que ele joga, ou ele ou ela joga com muita destreza, né. Vocês têm um exemplo disso num livro que eu já citei inúmeras vezes aqui nessas aulas, né, que é o trabalho da Cassandra Pereira França, que se chama Nem Sapo Nem Princesa, Terror e Fascínio Diante do Feminino. Cassandra Pereira França, Nem Sapo Nem Princesa, Terror e Fascínio Frente ao Feminino ou Ante o Feminino, uma coisa assim. Onde ela conta um trabalho de análise que ela fez com um menino de 4 anos e meio, que já era uma criança trans ou indo rumo à homossexualidade, né, aos 4 anos e meio. E a história é povoada por inúmeras coisas que são típicas de uma análise de criança, por exemplo, o uso de desenhos animados, né. Eh, ela começa, havia um monte de revistas na sala de espera que ela levava, revistas com ilustrações, anúncios e tal, e que recortava e serviam de base lá para as brincadeiras, né. Então de início, o menino se identifica com a apresentadora Angélica, que estava lá fazendo não sei que programa na época, mas depois, pouco depois, aparece o desenho da Ariel, da sereia. Pequena Sereia. E o menino se encanta com a Pequena Sereia e só fala da Pequena Sereia, e eles então arrumam lá um jeito de ver o filme inúmeras vezes, sei lá, algum tipo de videocassete, o que era naquele tempo, 1990 e pouco, né, não tinha celular ainda. E aí, porque o que que é a sereia? É uma pessoa, uma criatura, né, que tem seios, é uma mulher e tem um pinto deste tamanho, né, e não tem terereca, que era o nome que o menino dava para a vagina, né. Então é uma representação de um ser que não é anfíbio, né, porque só é marinho, na hora que a Ariel vem para a terra, ela perde o rabo e ganha pernas e deixa de ser uma sereia, né, mas é um ser, híbrido, eu diria, não é anfíbio, é misto de mulher, com seios e rosto e aparência de mulher, e da cintura para baixo ela tem um rabo, que é a representação de um mega pênis, né, segundo o menino, e não tem vagina. Então ela é um ser que é simultaneamente homem e mulher, masculino e feminino. E por isso serve como um suporte da identificação sexual e, pessoal, né, uma identificação estruturante que essa criança vai desenvolver, né. Como é que descobre isso? Vendo o desenho animado. Agora você paga uma sessão de análise para o teu filho ver esse desenho animado, não parece trabalho, né, mas é. Por quê? Porque está sendo assistido pela criança e por um analista. Né? Não é o verdureiro da esquina, não é a babá, nem o porteiro do prédio, nem o motorista do táxi.
é um analista. E, portanto, diz o Winnicott, né, eu faço o que é melhor para o meu paciente. Se é isso que a criança quer, le client a toujours raison, nós vamos ouvir 300 vezes o desenho, né, e compreender. Um exemplo, né, nesse sentido uma coisa semelhante que foi contada pela Lasnik, Marie-Christine Lasnik, que é uma analista de crianças, com o desenho do Mowgli, que é outro desenho do Disney, né. Era um menino autista, né, que ganhou esse desenho nos anos 80 lá num aparelho ali de videocassete, e a mãe então conta que ele tem um comportamento muito curioso. Ele para o desenho sempre na mesma cena. Ele, apesar de ser autista, entendia muito bem como se maneja um controle remoto, e quando chegava nessa determinada cena, clac, ele parava e ficava olhando para aquela cena. E qual era a cena? A hora em que a mamãe lobo, né, encontra o menino, o bebê, pega ele lá pela fraldinha, né, na boca, e vai para a caverna. E na caverna está o papai lobo. E aí a mamãe lobo pousa o bebê no chão e pergunta para o papai lobo se ela pode botar esse bebê humano na caverna junto com os filhos. Ou seja, se eles podem adotar esta criança. Não é qualquer cena, né. E aí o que faz a Marie-Christine Lasnik? Sai da conversa com a mãe, vai na primeira Fnac da esquina, compra um aparelho de videocassete e um desenho desses, né, um videocassete desse, bota no consultório, e na vez seguinte que o garoto vem, eles assistem junto o filme. E plact, ele para o desenho lá. E a partir da leitura, da conversa, da interpretação sobre esta cena, a análise desse menino começa a funcionar. Por quê? Porque é óbvio, né, que ele estava falando de se os pais dele o haviam adotado como filho, no sentido, vamos dizer, afetivo, não no sentido físico, né, o menino era filho genético, biológico, né, desse casal. Mas é uma diferença entre ser filho biológico, né, e ser adotado afetivamente, né, ser um filho do ponto de vista afetivo. E a pergunta dele é: será que meu pai me aceita? Será que minha mãe me aceita? Eu sou como o Mowgli? Por quê? Porque a criança se identifica com o desenho animado, o personagem, no caso o Mowgli, o outro era Ariel e por aí vai, né. Então, e são exemplos de situações em que o material de análise pode ser algo diferente da caixa clássica de brinquedos, né. E no caso do livro da Cassandra, ela conservou desenhos. Ela diz ela que tem mais de 1000 desenhos que esse menino fez ao longo de 2 anos e meio de análise, e dos quais ela reproduz 20 e analisa e discute no livro dela. Então, entre outras coisas, é uma aula de como se dá a análise de uma criança, né, para quem trabalha com esse tipo de problema. A mesma coisa com as consultas terapêuticas do Winnicott, o jogo do Scribble, do rabisco, né. Eu faço um rabisco, você faz outro, faz um rabisco, né. É um jogo que eles vão desenhando e fazendo aquilo, é trabalho, né. E assim, qualquer outra coisa que o paciente possa trazer ou que queira fazer, desde que a partir de um certo momento aquilo seja, explicitado, dizer: "Olha, o que que nós estamos fazendo aqui é assim, 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 assado", né. E, assim caminha a análise. Então, nesse sentido, para concluir, né, uma primeira abordagem dessa questão online, e são 15 para uma, já estamos aqui há 2 horas, né, o fato de que a sessão online tem sim suas características próprias, mas elas, na minha maneira de ver, né, espero ter justificado essa opinião para vocês, elas não se reduzem apenas à questão da maior fadiga ou menor, embora isso também aconteça. Tem muitos colegas que se dizem exaustos depois de uma sessão online, de uma forma que não ficam quando esse mesmo paciente vem, às vezes, presencial. Pessoas que vêm 2 vezes por semana, por exemplo, tem alguns pacientes assim, então gostam de vir uma vez por semana e, presencial, e outra vez online, né. Então, isso existe, mas, tem mais coisas de diferença entre a sessão online e a remota do que apenas essa, né, que ela causa mais tensão, mais cansaço, e também tem mais semelhanças, né. Porque também na sessão online, me parece, o silêncio pode ter as mesmas funções, né, e, ele pode ser, remediado, esse silêncio, com alguns combinados. Olha, se um de nós ficar em silêncio mais do que um certo tempo, o outro pode perguntar: "Você está aí?", por exemplo, né. Então, quando eu pergunto ao paciente: "Você ainda está aí?", a pessoa diz: "Sim", "Tá bom, então quando você puder voltar a falar, volte a falar", acabou. E a mesma coisa para o analista, né. E, então esse tipo de situação, né, às vezes sim e às vezes não, né, me faz pensar numa historinha para terminar, que eu acho muito legal,
e que mostra como as coisas às vezes são um pouquinho mais complicadas do que parecem, né. E é um meme, mais um desses que vem aí pelo TikTok, essas coisas, e que diz assim, os ursos polares gostam de frio. Os ursos bipolares, às vezes gostam, às vezes não gostam, né. É isso, muito obrigado. Terminamos por aqui.